Sejam bem-vindos a mais um Cast de Coragem. Aqui a gente só recebe elenco de coragem. E hoje a gente vai conhecer duas pessoas que têm uma história de coragem que vai te encorajar, que vai te inspirar. Então eu já te convido para se inscrever no nosso canal, seguir também o nosso perfil no Instagram, @castdecoragem, para você acompanhar tudo que vai acontecer aqui. E eu tenho certeza que você vai querer ver e rever esse episódio, porque hoje nós estamos recebendo Leandro Guerreiro e Patrícia Guerreiro. É um casal, são marido e mulher, têm filhas lindas, têm uma história linda, um casamento lindo, e eu tenho certeza que vai te encorajar muito para viver de verdade aí o que você precisa viver, para passar pelos seus desafios, para realizar sonhos. Então nós vamos falar hoje sobre realização de sonhos, sobre casamento, sobre desafios, sobre superação, sobre coragem. Coragem para viver aquilo que você veio aqui para viver, que Deus te fez para viver. Então vamos começar aqui com a Patrícia. A Patrícia esteve na imersão A Terceira Prosperidade por duas vezes. E ela falou para a gente sobre essa questão emocional, e como que é viver tudo isso diante de tudo que você já viveu junto com o Leandro, na sua família, na igreja, com Deus. Então a gente vai ter testemunhos aqui hoje também, não é isso? Seja bem-vinda, Patrícia. Olha para a sua câmera e fala para as pessoas aí o que você faz, onde você mora. Tá bom. Meu nome é Patrícia Guerreiro, eu sou casada com o Leandro. Final de semana agora vamos fazer 24 anos. Olha, parabéns! de casados. E tem uma história bem longa aí, né? São 32 anos juntos. E vivi esse tempo todo com ele no futebol, desde os 15 anos que a gente está junto. Então tem um testemunho bem grande, assim, bem impactante da nossa vida, da nossa transformação, da nossa restauração e do nosso recomeço. E Patrícia é empresária e a Patrícia é apaixonada por... Fala pra mim o nome pra eu não errar. Pickleball, é isso mesmo? Pickleball. Pickleball, gente. Parece com tênis? Parece bastante com tênis, assim, uma quadra menor, né? Quem tá vendo de fora acha que é um tênis, né? Mas a bolinha é diferente, a raquete é diferente, a quadra é menor. O que assemelha é a rede, que é baixinha. Pickleball. Pickleball. Isso. Eu vou aprender ainda. E eu quero ir lá conhecer, porque ela fala com tanto brilho no olho. Sim. É o esporte que mudou a minha vida, né? Não, quero saber mais. Seja muito bem-vinda. É uma honra te receber mais uma vez. E eu vou te receber no pickleball. Eu quero ir. Eu vou sim. Eu quero aprender, aliás. Quero que você me ensine. Vai ser um prazer. O Leandro é a primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Leandro. O Leandro é ex-atleta e é ex-jogador do Cruzeiro, o maior de Minas. E eu tenho plateia aqui para confirmar, gente. Hoje eu tenho plateia. Então, assim, você que é torcedor do Cruzeiro, tenho certeza que você vai ver e rever aqui esse episódio. E os atleticanos também, tenho certeza que vai olhar. Vai querer ver de novo, e de novo, e de novo. E ele estava no 6-1. Não estava? Tava no 6-1. Estava lá presente. Ele também é empresário e vai contar pra gente um pouquinho aqui. Os dois são líderes de células. Isso. E célula de mulheres, células de homens. Olha só que bênção. Então você que é casal, você que está na igreja, você que ajuda outras pessoas e lidera mulheres, homens e casais, também vai aprender muito aqui com a gente hoje. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Como começou essa coisa de ser atleta? Sim. Foi fácil? Precisou de coragem? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui, com muita alegria, com muita satisfação que a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. Seja muito bem-vinda, é uma honra receber vocês dois juntos ainda, né? Conseguir colocar os dois juntos. Da nossa vivência, né, da nossos desafios que nós estamos passando, né, e vamos passar a vida toda, né, a nossa vida é sempre desafios, né, eu como um legendário, a gente fala que a gente, todo tempo, as nossas montanhas que a gente tem que subir, né, é aqui, né, as nossas montanhas, nossos desafios é aqui,
né? Nosso dia a dia, que é uma correria, né? Então, vários desafios que a gente tem que passar. E eu gostei do título, né? Vamos dizer assim, do título, ou do, como é que vocês falam, né? Cast de Coragem, Cast né? de Coragem. Combina com o quê? Combina com guerreiro, combina com o nosso sobrenome, né? Então tá tudo combinando. Então é muito bacana, né? Tenho certeza que vai ser muito legal a gente compartilhar aí, né? As nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas derrotas também, tem muitas derrotas que a gente sofre, mas tudo faz parte do que Deus está construindo para nós, né? Eu fui um menino que comecei, né? Eu fui criado numa cidade de 2.000 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Ah, ganhou de mim. Eu achava que a minha era menor, 14.000 habitantes, 2.000. 2.000 habitantes no interior do Rio Grande do Sul, e consegui vencer. E estou vencendo, né? Mas graças a Deus, né? Deus me cuida desde o ventre da minha mãe, porque quando eu saí do ventre da minha mãe, eu já tive um desafio muito grande, onde os médicos já tinham desenganado, já tinham, né, falado para minha mãe, para meu pai, que eu não ia sobreviver. Então, desde o início, desde o meu nascimento, né, hoje eu sinto que Deus vem tocando desde o meu nascimento, já me toca, e com certeza Ele tem um propósito muito grande na minha vida e na vida, né, juntamente com a Patrícia. Amém, parabéns, vocês são muito lindos. E a Patrícia é um amor, assim, conheço mais de pertinho, espero que você venha na próxima imersão, sim. E que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. Quando eu falei para o meu pai, foi uma moça na imersão que ela é esposa do Leandro Guerreiro, que meu pai é apaixonado com o Cruzeiro, né? Inclusive ele tá ali assistindo a gente. E aí ele falou assim, nossa, mas ele é guerreiro mesmo, nossa, mas eu sou fã dele, mas literalmente ele foi um guerreiro. Precisou ser um guerreiro nas quadras? Conta pra gente um pouquinho. E como começou? Porque tem muitas crianças e adolescentes que sonham, né, em ser jogador. Foi fácil? Precisou acreditar no seu sonho? Teve pessoas que te incentivou? Como foi a trajetória? Primeiro que eu vou falar pro seu pai, que ele pode até achar que o Guerreiro é apelido, mas não é meu sobrenome. É Leandro Luquezzi Guerreiro, é o meu sobrenome de verdade. Né? Então, só que isso eu falo que se tornou mais responsabilidade ainda. Porque eu não poderia ter só Guerreiro no nome e não demonstrar dentro do campo. Sim. Então, isso foi uma responsabilidade muito grande para mim, né, se tornar um jogador de futebol com esse sobrenome, né, eu teria que demonstrar realmente aquele guerreiro de verdade. E por isso que todos os clubes que eu passei, eu deixei a porta aberta. Em todos os clubes, né, pela minha vontade, pela minha garra, pela minha determinação e principalmente pelo meu profissionalismo onde eu passei. Né, então, isso é muito bacana, eu me orgulho disso, né, me orgulho muito disso. Foram 20 anos de carreira, onde eu não precisei passar por cima de ninguém, onde eu não precisei fazer conversinha com ninguém, né? Então eu me orgulho disso, que foi Deus me cuidando, e com as minhas próprias forças, com a minha própria vontade, com a minha própria dedicação, eu consegui vencer na carreira de profissional de futebol, onde eu falo que é muito mais fácil ser um médico bem sucedido do que um jogador de futebol, porque para ser um médico você depende só de você, é só você estudar que você consegue. Para ser jogador de futebol, vários fatores. Muitos fatores. Muitos desafios. Muitos fatores. Hoje eu sou treinador de futebol. Hoje eu dou aula, né? Eu sou personal soccer. E eu falo para os meninos, muitas vezes, não é o melhor que vai chegar. Sim. Porque eu falo, quantos jogadores melhores do que eu começaram comigo e não chegaram? E eu cheguei. Por quê? Não sei explicar. Futebol é uma coisa inexplicável. Eu só sei falar que eu era o mais dedicado. Que eu era o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Isso sempre foi o meu perfil, sempre foi isso. Mas jogadores melhores do que eu não chegaram e eu cheguei. Então, com certeza, é Deus cuidando também, Deus colocando a mão. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. O treinador tem que gostar de você, né? Um empresário tem que gostar de você, um time tem que gostar de você. Então, jogador de futebol não é fácil. Que você me perguntou, né, se foi fácil. De maneira nenhuma. Precisou de você mesmo acreditar em você e ter essa coragem, essa garra. No início foi desafiador. Eu falo que o jogador, muitas vezes, eu falo a palavra, acho que correta para um jogador de futebol é resiliência. Resiliência. Que quantas vezes
eu dormia embaixo da arquibancada, molhando, chovendo, pingando em cima, rato passando na sua cama, barata passando na sua cama, lanche à noite, muitas vezes não tinha nada, ou era só banana para você comer, e eu tive resiliência, né? E isso, eu sinto orgulho disso, né? Eu sinto muito orgulho do que eu passei, não é fácil, é dolorido demais, mas quando eu cheguei no meu primeiro jogo profissional, valeu tudo, valeu a pena, valeu tudo que eu passei, e faria de novo, hoje eu faria de novo, mas não é fácil, né? Esses meninos que estão começando hoje eu sou personal soccer, né? Como eu já falei, eu vejo às vezes o menino na zona de conforto, não querendo sair da zona de conforto, né? E não, jogador de futebol, o tempo todo você tem que sair da zona de conforto, né? Se desafiar todos os dias. Quantas vezes, né? Tem que falar bem as claras, quantas vezes eu no treino, eu vomitava no treino, pelo meu esforço, que eu de tanto fazer esforço, isso vinha. Só que faz parte do alto nível, você tem que sair da sua zona de conforto. Alto nível tem que ser alto nível mesmo. Não pode se contentar médio ou baixo nível. Alto nível é diferente de tudo. Então eu tenho orgulho da minha profissão. Eu tenho orgulho de aonde eu cheguei. Sabe? Um menino sair de uma cidade de 2 mil habitantes, naquela época sem internet. Naquela época não tinha internet. Então eu falo, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir também. Mas tem que ter qualidade. Tem que ter vontade, tem que ter dedicação. Coragem e garra. Coragem. Tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro de verdade, porque não é fácil, não. Parabéns mesmo. Obrigado. Patrícia, conta pra gente como que é ser esposa de jogador de futebol. São 2 tempos, né? Quando o Leandro jogava, era outro tempo, não existia a internet, né? A gente não tinha essa facilidade de estar próximo das pessoas como tem hoje. Né, que você faz uma chamada de vídeo ali e você tá meio Mata que a saudade, perto da família. Não foi o nosso caso, né? A gente, com 20 anos, a gente estava junto, começamos a trilhar essa carreira dele. Na verdade, a gente está junto desde os 15, então quando ele começou lá nessa fase, eu estava junto. Mas só te cortando, quando eu comecei a jogar, nem sei se você vai falar, e eu não recebia nada. E quem pagava minhas contas era a Patrícia, que a Patrícia trabalhava. E eu jogava, só que eu não recebia nada ainda. Então a Patrícia trabalhava numa loja, né? Trabalhava numa loja de vendedor de loja e eu não recebia nada. Então no início da minha carreira... Ela acreditou no seu sonho. Ela pagava minhas contas. Patrícia que ali acreditava junto comigo e pagava minhas contas, né? Então tenho muito orgulho de falar isso também, porque... Com certeza, esse sobrenome Guerreiro não foi por acaso que ela pegou também, porque ela foi guerreiro o tempo todo junto. E essa trajetória assim, de esposa de jogador, né, a gente acaba recebendo tantos rótulos, né, tanto julgamento. Claro que, como em qualquer situação, tem um lado ruim da coisa, né? Mas, na verdade, o que a gente passa é muito difícil. É uma vida muito difícil. Solidão, de solidão, principalmente, porque você vai para uma cidade onde você não conhece ninguém, e naquele tempo não tinha internet, né? Era ali a lista telefônica. Tinha as fichas, né? A gente comprava um negocinho desse tamanho, assim, com as fichinhas e... Isso. Então, você chegava, não conhecia nada, não conhecia ninguém, você... tinha que reconstruir. Então, para cada lugar que a gente ia, era uma vida nova sendo reconstruída. E ele lá, na situação dele do clube, e eu tocando a nossa vida e dando toda essa retaguarda para ele, porque a vida de um jogador de futebol é praticamente full time dedicada ao futebol. Então, eles precisam ter uma estrutura que dê essa retaguarda, e eu fiz isso, né? E por muitas vezes eu fui pai e mãe, né? Na festa Dia dos Pais era todos os pais e eu lá no meio, brincando com a minha filha para que ela não se sentisse excluída ali daquela festa, né? E foram muitos anos de sacrifício mesmo, e até mesmo nos clubes que a gente passava e não recebia. Salários atrasados. Salários atrasados. Então, administrar tudo isso é muito difícil, foi muito difícil. E a cabeça dele,
né? Porque acaba que a gente também é uma psicóloga, né? Chega do jogo abatido, teve a derrota ali. Eu acompanhava ali o preparo dele para um campeonato, né? Começando lá desde o primeiro jogo até o último jogo, tem toda uma trajetória de, às vezes, altos constantes, às vezes altos e baixos, e isso, quando ele entrava dentro de casa, isso tinha que ficar para fora. Então eu procurei não viver muito conectada ao futebol. Eu procurei me manter mais como esposa mesmo, sabe? Não dentro, fechou a porta da nossa casa, ele era o Leandro que eu conheci lá, que não era jogador, que não era famoso. E vocês se conheceram onde? Como? Ixi. Mas só antes da sua pergunta, só complementar aqui, né, de deixar em suspense esse conhecimento aí, onde a gente se conheceu. Eu falo isso sempre, né, em todos os lugares que eu vou, né, nosso testemunho, eu falo, se não fosse a Patrícia, não tinha chego a nem a metade, ou melhor, nem a 1% do que eu conquistei, dos times que eu joguei, porque eu sabia que o meu dever era só jogar futebol, e porque a minha casa estava bem estruturada. Então a minha cabeça sempre foi leve em relação a isso. Né? Eu tive sorte. Podia se dedicar, né? Sim, exato. Eu tive sorte mesmo, né? Vamos dizer assim, começar a namorar cedo, casar cedo, né? Porque o meu foco foi só o futebol. Né? Porque se não tivesse ela, com certeza eu ia estar correndo atrás de rabo de saia, ia estar fazendo outras coisas como os jogadores fazem. Uhum. Né? E não, eu não. Né? Casei cedo, né? Me dediquei cedo à família. Cedo eu assumi essa responsabilidade de família também. Então isso para mim foi muito bom, né? Mas, e agora respondendo a sua pergunta, onde nós nos conhecemos, na verdade a gente se via muitas vezes porque a gente estudava na mesma escola. Não, né? Uma cidade de 2.000 habitantes, cidade não tem como não se ver, né? Então, vocês são da mesma cidade. Sim, a mesma escola também. Então a gente se via muitas vezes, mas só aquele rabo de olho, aquela coisa assim, um olhava para o outro, e eu era muito tímido, não ia chegar nunca nela, pela minha timidez, E num tal carnaval, né, num carnaval, né, nessa cidade de 2.000 e tantos, o carnaval, a cidade toda vai para o mesmo clube. Tem um clube só, a cidade toda vai para o mesmo clube. Aí, acho que no final da noite, bem no final da noite, passamos a noite toda, um olhando para o outro. Um olhando para o outro a noite toda, e ninguém tendo coragem de chegar, puxar um papo, né? E chegou uma amiga dela e viu que a gente estava um olhando para o outro. Chegou uma amiga dela nas costas dela e empurrou para cima de mim. Eita! Aí não tem como. Aí teve que ter um empurrãozinho. Um empurrãozinho, o famoso empurrãozinho. Empurrão de verdade. Ela deu um empurrão nas costas da Patrícia e a gente começou a conversar. Ali, na mesma noite, já rolou um beijinho e tal, e aí fluiu. Até hoje. Estamos até hoje. Então 32 anos. Foi uma noite de... Quase 33. Uma noite de carnaval. Empurrão de uma amiga. Foi o primeiro e último carnaval, na verdade. Então, para falar de carnaval, a Patrícia da outra vez, ela veio aqui, ela é muito generosa, tem um coração muito bondoso, né? Tá sempre transbordando. Mas ela saiu com desejo, porque eram mais pessoas, né, Patrícia? Sim. Tinham 4 pessoas aqui, 3 entrevistadas, comigo 4. E não deu tempo dela falar tudo que ela queria. Uhum. Ela queria falar mais sobre Deus, sobre a conversão, sobre o que Deus tem feito na vida de vocês. Sim. Então conta aí, pode ficar à vontade, a casa é de vocês. Hoje é essa hora aqui todinha para vocês. Como que foi a conversão? Como que foi esse encontro com Jesus? Sim. E qual foi o desafio que vocês passaram e que hoje virou um testemunho? Sim. E que pode ajudar as pessoas que estão assistindo a gente a ter coragem de enfrentar os desafios, né? Sim. Algumas pessoas perdem até a vontade de viver, algumas pessoas têm uma depressão muito forte e não conseguem sair. Todos nós estamos sujeitos a isso. A Patrícia viu várias pessoas contando na imersão à Terceira Prosperidade. Como que vocês passaram por tudo isso? Como que foi esse processo? E o que vocês falam para quem está assistindo a gente? Já que a Patrícia prometeu que ia falar mais, então eu vou deixar ela falar. Não, pode falar também. Ela vai falando, você vai lembrando e pode ir complementando. Nós vamos juntos.
Mas, na verdade, assim, eu sempre falo, né, que gerar um testemunho dói muito. E se perguntar se você quer passar por todas essas provas e transformar a vida de pessoas, ou você quer ficar aqui, que tá tudo bem, nessa zona de conforto, é óbvio que eu vou escolher passar por tudo de novo. Não, ficar na minha zona de conforto, né? Por que eu vou passar por dores para ajudar outras pessoas? Como a gente fala na terceira prosperidade, né? 3 coisas que a mente quer, né? Poupar energia, fugir da dor e buscar prazer. Então a gente sempre vai escolher ficar quieto na zona de conforto, da mesma forma que os atletas, os meninos que eles estão ensinando, vai querer ficar quietinho. Sim. Agora hoje, conhecendo tudo que você viveu e as pessoas que você ajuda, como que funciona isso? Então, quando a dor chega, né, quando vem aquele momento que tudo dá errado, que o chão se abre e que você não vê mais nada na frente, que foi o que aconteceu com a gente, o Leandro vai entrar um pouquinho em detalhes, mas é nesse momento que a gente fica diante de... Você está no fundo do poço. Então, quando você está no fundo do poço, você só consegue olhar para cima. Né? Foi o nosso caso. Então, a gente chegou realmente no fundo do poço e foi então que a gente lembrou que lá atrás a gente tinha um Deus que cuidava da gente, mas que a gente resolveu crescer e andar com as nossas próprias pernas e entender que, né, entramos naquela de que tudo que nós conquistamos fomos nós, pela força dos nossos braços, pela nossa capacidade, pelo talento do Leandro, quando, na verdade, a gente precisou realmente de uma queda muito grande para ver que a gente tem um pai que cuida da gente, que é o nosso provedor, que é o nosso tudo, né? A gente busca palavras para escrever Deus na nossa vida hoje, e eu sou muito grata, porque através da nossa dor, nós estamos tendo a oportunidade de cuidar de muitas pessoas. Nós estamos tendo a oportunidade de evitar que essas pessoas passem pelo processo que nós precisamos passar, para entender, né? Então, Deus, quando Ele quer resgatar um filho que está perdido, ele não mede esforços, nem que seja necessário levar no pó. Então, hoje você lidera, mentora outras pessoas, sim, outras mulheres, para que elas não passem pelas mesmas coisas que você passou. Sim. Ou para que suporte mais aquilo que estão passando também, né? Sim, sim. Hoje eu lidero, eu acompanho as mulheres, né? Tem várias mulheres que eu acompanho. E a minha oração é sempre que o Senhor entregue para mim, traga para mim mulheres que realmente estão precisando de apoio, de ajuda, de um abraço, de um carinho, de uma oração. Sim. Eu estou, assim, totalmente disponível. Tinha me falado um pouco sobre a importância de mentores. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. No momento da dor, né, no momento que você fica ali, que você não sabe para onde ir, que você fica dominado pelo medo, você fica travado, você não sabe, você esquece do seu potencial, você não se vê mais, né? Você perde aquela referência do que não se sente capaz. Tudo aquilo que você era antes some, desaparece, que foi o que aconteceu comigo. E eu só consegui me resgatar, voltar a me refazer, né, a reconstruir, quando eu encontrei pessoas que me ajudaram nesse caminho espiritual, que me ajudaram nesse caminho emocional, de voltar a sonhar, de me refazer, de voltar a ter coragem, que era algo que eu tinha muito e que, diante da dor, ela desapareceu. Adormeceu, né? E aí você também apareceu no meu caminho, me mostrando o potencial que eu já não via mais, né? E assim, de agosto para cá eu tenho dado passos que há alguns anos eu não dava, né, amor? Parabéns. Você veio a primeira vez na imersão A Terceira Prosperidade em julho. Final de julho, isso, Dia 27 de julho, por aí. Isso, finalzinho do mês. Parabéns, que bom, que bom. E que bom que você voltou de novo agora, pela segunda vez. Temos que trazer o Leandro, né?
E até a gente comentou que o homem, muitas vezes, o homem foge, né? O homem Foge. Né? O homem é mais, assim, é mais machão, né? Quer ser mais forte, mais quer forte. mostrar, né? Mas a gente sabe que tem muitos homens aí passando por depressão também, muitos homens sofrendo, né? Só que não abre coração. Né? E o que eu aprendo também, o que eu aprendi, até próprio no Legendários, né? Vou citar mais uma vez que o Legendário é bem... Você é líder no Legendários? Não, já servi várias vezes. Né? Já serviu. A gente aprende que homem sozinho é presa fácil. Homem também tem que ter seus mentores. Homem também tem que ter seus líderes. Homem não pode andar sozinho também. Homem tem que compartilhar, homem tem que colocar para fora as suas dores também. Sim. Né? Então tem que ter seus mentores, seus líderes também. E isso, como a Patrícia falou, né? Eu também, eu só cresci, eu só aprendi com meus líderes. Eu tenho que ser liderado para alguém. Muitas vezes o homem quer, eu vou ser liderado por alguém, vou ter um cara acima de mim. Não, você tem que ter alguém para compartilhar assim, suas dores, para conversar, para abrir. Até abrir, se você está passando por uma tentação, dizer, estou passando por isso. Para abrir seu coração, abrir os seus pecados também. Aí sim você vai conseguir botar para fora as coisas ruins que você tem. Como Paulo diz, né, Leandro, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Exatamente. Então, o ensinamento que eu tive, que eu também, muitas vezes eu demonstro, passo que eu estou forte, mas eu estou muito fraco por dentro. Né? O homem é assim. Então ele tem que ter, sim, pessoas para muitas vezes te falar não, muitas vezes te mostrar o caminho. E correto. Coragem para assumir, né? Igual dessa última vez agora, entrou um homem para minha mentoria e eu falei, parabéns pela coragem. E ele falou, Lília, eu estou entrando mais pelo emocional, preciso trabalhar o emocional e eu não tenho problema em falar em público, não. Eu falei, gente, que bacana, porque os homens, eu atendo muitos homens, mas no individual. Sim. Então eles falam, precisam de mais pessoas como você, porque às vezes o homem vai num terapeuta ou num psicólogo homem, mas não tem o acolhimento que a mulher tem, né? A visão que a mulher tem de olhar para o homem como um ser humano mesmo. Uhum. Às vezes o homem quer mostrar outro homem forte, querendo mandar o homem ser forte. E a gente precisa desse momento mesmo de mostrar quem a gente é, o que a gente está passando e ter coragem para assumir e para pedir ajuda, porque nós somos humanos. Parabéns, parabéns mesmo. Compartilhar, né, o que aconteceu com a gente realmente, né? Eu comparo muito aquela parábola, né, do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Pediu a herança para o pai e quis curtir a vida. Capinou no mato. Quis curtir a vida. Pai, me dá minha herança. Só que quando ele pede a herança para o pai, ele está matando o pai. Porque a herança a gente pega ou a gente ganha quando o pai morre. Então, quando ele pede a herança para o pai, ele está matando o pai. E eu comparo que eu fiz isso. Depois que eu parei de jogar futebol, como eu falei lá no início, falei que Deus já vem me cuidando desde o meu nascimento. Onde eu não era para viver, e Ele me deu vida. Aonde Ele me tirou de uma cidade de 2.000 habitantes, me deu toda uma carreira brilhante no futebol, me cuidou todos esses 20 anos, me colocando em clubes brilhantes, em clubes grandes. Até eu tenho muito orgulho, vou brincar um pouquinho aqui, muito orgulho em ter jogado nos 2 clubes maiores de Minas, Cruzeiro e América. Nos 2 maiores de Minas. Gostei. Joguei nos 2 clubes maiores de Minas. Graças a Deus. Nos 2 clubes, no Cruzeiro e no América. Eu já estava aqui pensando, o que eu vou falar? Na hora que ele falar, se ele falar o que eu estou pensando, eu já vou ter que ter uma resposta aqui. São os 2 maiores de Minas. Gostei. Então Deus me cuidou, desde o meu nascimento. Aí quando eu parei de jogar futebol, o que eu fiz? Eu pedi minha herança. Eu pedi para o pai. Pedi para Deus a minha herança. E achei que eu era o forte. Achei que eu podia tomar as decisões tudo sozinho. Achava que todos os títulos que eu ganhei, toda a fama que eu ganhei, era a força do meu braço. Então, peguei minha herança e eu e a Patrícia, nós tomamos uma decisão sozinho. Eu e ela, sem o pai. Tomamos uma decisão e investimos todo o nosso dinheiro no investimento.
Vendemos o nosso apartamento, a nossa casa, tudo que nós tínhamos, tudo, realmente tudo. Vendemos e investimos em um investimento só. Aonde esse investimento, aonde a gente conheceu esse investidor, através de um irmão confiável, um irmão que eu até hoje chamo ele de irmão. Ele me apresentou ele, nós fizemos esse investimento sozinho, tomamos as nossas decisões sozinho, e acabou que nós caímos numa pirâmide. Perdemos todo o nosso dinheiro. Perdemos tudo. Fomos abaixo de zero. Então, foi exatamente como um filho pródigo. Ele acabou perdendo tudo, e o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. Então, meu maior crescimento, claro que futebol me ajudou, está sendo agora, depois do futebol. Meu maior crescimento espiritual, meu maior crescimento como homem, maior crescimento como família, está sendo agora, aonde eu voltei para a casa do pai. Aonde eu senti e sinto que o pai está sempre de braços abertos te esperando. Ele está sempre ali te esperando. É você que foge. Fui eu que fugi do pai. Mas ele é cavaleiro. Você toma as suas decisões. Você que escolhe o rumo que você quer tomar. Ele não vai te prender e dizer, não, vem comigo. Pelo contrário. A gente tem o livre-arbítrio, né? A gente que toma as nossas decisões. E muitas decisões que a gente toma, a gente vai pela vontade da onde? Vontade do nosso coração. Só que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é carne. Nossa carne nos engana o tempo todo. O tempo todo, a nossa carne nos engana. Até você citou três características. São frutos do quê? Frutos da carne. E a carne está todo o tempo nos enganando. Então, vamos dizer assim, Leandro, você passaria tudo de novo? Hoje eu tenho muito mais paz hoje, com muito menos dinheiro, do que quando eu era jogador de futebol. Né? Hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu resgato e lidero homens. Será que se eu teria todo aquele dinheiro no futebol, será que eu estaria liderando homens? Será que eu estaria com a minha família hoje? Acho muito difícil. Porque na época, a Patrícia já tinha decidido a separar. Por quê? Porque depois que eu parei, eu estava com dinheiro no bolso, eu queria viver tudo o que eu não tinha vivido em 20 anos. Tudo que eu tinha me privado para ser um profissional de verdade, para render muito mais dentro do campo. Eu queria viver depois que eu parei de jogar futebol. Não viver em boate, viver loucamente, não. Isso aí nunca passou na minha cabeça. Eu queria jogar meu futevôlei, eu queria fazer outro esporte. Só que eu fiz isso um tempo, depois que eu parei de jogar futebol, eu não parava mais em casa. Patrícia não me achava mais em casa. Sabe? A gente não tinha mais aquela conexão. Né? Eu tinha perdido a conexão. Patrícia já tinha decidido, já tinha falado para minha mãe, não aguento mais, nós vamos nos separar. Aí Deus veio e deu aquele corte. Sabe? E ali a gente se uniu de novo. Não, nós vamos reconstruir tudo que a gente construiu, nós vamos reconstruir de novo. Então hoje estamos aí. Estamos na vontade do Pai. Hoje eu estou servindo a Deus. Eu tenho certeza, né? Trabalha para Deus, que Deus vai trabalhar para você. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer as nossas escolhas. Mas hoje, as nossas escolhas são totalmente diferentes de antigamente. Hoje, antes de fazer as escolhas, a gente ora. Hoje, antes de fazer as escolhas, a gente pede a Deus o direcionamento correto. Né? Então, mudou, né? Mudou tudo, né? E graças a Deus mudou para melhor. Parabéns, que orgulho, que honra de ter vocês aqui. A Patrícia me acompanha um pouquinho mais. Ela sabe que o pano de fundo do meu trabalho é fortalecer famílias. Sim. Além de ser psicoterapeuta, eu sou educadora parental. Então, eu ajudo os casais a construir a cultura da família.
E a base dessa cultura são os valores. E eu sempre falo que a família tem que ser a prioridade para a gente. Se eu resolvi ter uma família, então a família é prioridade, porque a família é a base da sociedade. E a família que leva os valores para a sociedade. Então eu falo assim, quando você recebe uma proposta de emprego, seja um emprego muito bom, para ganhar muito bem, fora do país ou em outro estado, você vai ter que deixar sua esposa, seus filhos. A primeira pergunta que se fala é, está congruente com o propósito da minha família? Sim. Isso cabe dentro do que eu quero para minha família, do que foi desenhado para minha família? Se não tiver, eu não devo aceitar. Sim. Porque vai acabar com a minha família, ou vai ter uma separação, ou os meus filhos vão crescer sem mim, ou vão para as drogas, ou etc e tal. Você concorda com isso? Diante de tudo que você está me contando, dá para ver claramente que a família é o mais importante para vocês. Então, vocês colocam Deus em primeiro lugar e Deus está ali no centro da vida de vocês e da família de vocês. Você concorda com isso? Que realmente a gente tem que olhar primeiro o propósito da nossa família para depois aceitar qualquer proposta ou qualquer emprego ou qualquer negócio, né? Vocês são empresários. Se quiser falar um pouco também, pode, tá? Não, concordo 100%. Até vou citar para você algumas situações que aconteceram comigo. Jesus foi tentado aonde ele estava, aonde quando Jesus foi tentado, ele estava em qual local? Ou ele estava passando por qual situação? Ele estava orando. Estava orando e ele estava onde? No deserto. Ele estava passando um momento muito difícil quando ele foi tentado 3 vezes. Uhum. Então, quando você estiver passando pelo deserto, você vai ser tentado. E muito. Por que eu falo isso? A gente, né, estamos passando pelo deserto ainda. Mas um tempo atrás estava mais ainda. Foi na época da Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo foi 2 ou 3 anos atrás. Eu recebi uma proposta de uma marca de cerveja. Leandro, a gente quer te contratar para fazer propaganda com uma marca de cerveja. Ia ser um baita dinheiro, onde ia me ajudar muito, muito mesmo, no final do ano ainda. Uhum. Ia me ajudar muito. A gente estava passando, por quê? Por um deserto. E eu pensei, vou, não vou. Mas daí veio, o Espírito Santo me incomodou. Como que você vai fazer propaganda de cerveja? Você é um líder de célula, você é um legendário. Você frequenta a igreja central, evangélico. Você vai fazer propaganda por uma droga que mais mata no mundo, que é a cerveja, que é o álcool? Isso não combina com você. Como que você vai fazer propaganda para isso? Recusei. Não combina. Agora, o que está na moda? O que está na moda agora? As bet. Mais uma vez. Leandro, vem aqui no nosso camarote. Vem aqui vestir nossa camiseta. Vem aqui fazer propaganda para nós. Obrigado. Te agradeço. Estou precisando. Mas não combina comigo. Isso é ter clareza do propósito. Não combina comigo. Não combina com a nossa família. Então, os nossos valores. Não combina com os nossos valores. Preciso? Claro que preciso. Mas o dono do ouro e da prata, quem que é? É Deus, é Jesus. Eu tenho certeza que não vai faltar nada, como nunca faltou. Nunca faltou nada para nós. É Deus que faz milagre todos os dias. Nós passamos milagres todos os dias. E nos mínimos detalhes, Deus nos sustenta. Nos sustenta. Todos os dias a gente vive no propósito de Deus. Parabéns. E até teve uma situação agora também, né, falando de propósito, de valores. Não sei se a Patrícia quer comentar, eu já falei bastante. Quer? Fica à vontade. Comentar sobre a nossa filha? Na verdade, assim, dentro da nossa família a gente tem uma cultura muito estabelecida, que é não mentir. Independente da situação, não minta. Então, a nossa filha, ela teve diante de uma proposta muito boa de trabalho, muito boa. Ela tem 22 anos e é uma menina fantástica, não é porque é nossa filha, né? Mas assim, ela tem valores, ela tem princípios e ela tem essa cultura dentro dela. Mas ali ela ficou
muito abalada com essa situação, porque confrontou o sonho dela de trabalhar nessa empresa, nessa grande empresa, e já sonhando com seguir carreira lá dentro. E a empresa veio atrás dela através do LinkedIn. Então, assim, foi coisas que foram acontecendo. Só que chegou num certo momento. Na última entrevista? Na última entrevista, quando era para ela receber o sim, eles perguntaram se ela tinha algum conhecido dentro da empresa, porque existe uma norma que, se tiver algum conhecido lá dentro, eles não contratam. E ali ela entrou em crise e veio para nós. E nós sentamos com ela e falamos: filha, a mentira não justifica, ela não vai... Você pode ganhar essa vaga hoje e perder ela amanhã desonrada, com muita vergonha, porque você mentiu. E o inimigo, ele é muito astuto, né? Ele te dá ali a bandeja, tá tudo lindo aqui, tem ouro nessa bandeja. Pega. Só precisa mentir um pouquinho. E isso tirou a paz do coração dela. E agora a gente, né, ela não foi chamada, obviamente, mas agora chegou até a gente que a empresa está reconfigurando essa norma, essa regra. Ou seja, ela se posicionou e algo mudou dentro daquela empresa. E outra, quando ele chamando ela, vai confiar mais nela. Sim. Que é uma pessoa que fala a verdade, que é uma pessoa de confiança. Foi isso que a gente falou. No mundo que a gente está vivendo hoje, realmente é para a empresa repensar essa situação, né? Porque ela poderia ter mentido e está lá dentro. Uhum. Quantos mentiram e estão lá dentro? Sim, parabéns. Só que o que a gente falou para ela? Se você mentir, você vai sem a bênção de Deus. E a nossa como pais. Você está indo sozinho. Você quer isso para você? Ela, não, pai, não. Ela falou, não estou nem dormindo. Então ficou bem estabelecido, né? A Patrícia estava aqui na aula que a gente deu sobre valores e cultura de família. Cultura de família, sim. E eu falei, quer saber se foi bem estabelecido a cultura na sua casa? Pergunta aos seus filhos como que ele enxerga a sua família. Sim. E quando eles forem tomar decisão ou falar sobre vocês ou sobre a família de vocês, eles vão falar exatamente como Salomão falou de Davi. Meu pai foi bondoso, meu pai foi fiel com o Senhor. Sim. E tal. Então, parabéns, foi bem estabelecida aí a cultura e os valores foram transferidos, com certeza, de maneira íntegra e, na maioria das vezes, de maneira intencional, né? Que às vezes vocês foram pais muito novinhos. Parabéns mesmo. Agora a gente tem poucos minutinhos para terminar. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido. Pode falar o que vocês quiserem. Querem falar sobre os novos projetos? Ou querem deixar uma mensagem mais especial para as pessoas que estão ouvindo a gente? Pode ficar à vontade. A gente ainda tem 17 minutos. Eu gosto de falar com antecedência para dar tempo de vocês falarem à vontade, sem correria. Então, eu acho que vale falar que nesse período que o Leandro falou, né, que eu estava decidida a separar dele, foi um momento também que eu comecei a buscar sair de trás da sombra dele, porque a vida inteira eu segurei a escada para que ele subisse. E naquele momento ali eu falei, eu também quero ser reconhecida, e começamos a andar caminhos paralelos, né? Eu entrei numa questão de crescer e de empoderamento, né, de uma forma sem sabedoria nenhuma, e comecei, eu larguei meu papel de ajudadora e passei a competir com meu marido. Então não tinha mais como a gente permanecer junto, porque nós estávamos andando em caminhos totalmente diferentes. E eu não tinha mais admiração, porque quando, né, você começa a se admirar demais, você perde a admiração do outro, e era isso que estava acontecendo. Então, quando aconteceu tudo isso, né, que o Leandro não falou, esse investidor, ele se matou. Sério? É uma história muito trágica, mas assim, quando aconteceu tudo isso, e que eu vi meu marido diante de uma situação totalmente fragilizado,
e que eu entrei naquele quarto, né, quando aconteceu, que ele me avisou, e eu vi ele totalmente fragilizado. Foi como assim, eu parei na porta do quarto, eu olhei para ele, e naquele momento Deus tirou o coração de pedra. Naquele momento veio no meu coração assim, nós construímos tudo junto, e nós vamos reconstruir tudo junto de novo. O Senhor não quer nós dois separados. Família é propósito de Deus. Então, se precisar tirar o que está separando, né, o que nós tínhamos construído junto era o que estava nos separando. Então, se precisar tirar, o Senhor tirou. E glória a Deus por isso, porque fácil não foi e não é. Né? Eu tinha uma vida de princesa, uma vida de, né, ajudantes, fazia o que queria, academia, personal, né, uma vida totalmente diferente, viagens, bolsas, roupas, enfim. Mas de que adianta ter tudo isso? De que adianta ter tudo isso se a gente está longe de Deus? Hoje eu penso, não tem vida longe de Deus. Eu abro mão disso para ter a minha família, para viver o que eu vivo hoje com Deus, para viver o casamento que eu tenho hoje. E as minhas filhas, né, talvez não, certamente a gente não estaria aqui. A gente não estaria liderando na célula, a gente não estaria cuidando de pessoas. Eu nem sei onde a gente estaria, onde as nossas filhas estariam. Então, parece que a dor, ela vem para te destruir, mas na verdade é só o começo de uma transformação que vai te fazer uma pessoa melhor. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Sim. É isso. São os caminhos, nosso caminho estreito, né? Caminho largo te leva à perdição, e o caminho estreito te leva à eternidade, né? Então acho que é isso, né? Que adianta, né, a gente ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, né? Então é muito melhor você ter pouco, né, e com Deus, né, e ter paz, né? Não tem nada, né? E paz não se compra. Não se compra. Paz você se conquista. É difícil? Claro que é. É fácil caminhar nos caminhos de Deus? Não é, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. No mundo que a gente está vivendo hoje, se você segue Jesus, se você, né, honra a Deus, você é careta, você é de outro mundo. E realmente, eu falo que eu sou do outro mundo. Exatamente, nós só estamos passando somos por aqui. Peregrinos em terra estranha. Aqui. Nós somos embaixadores, né, porque a gente está vivendo num local onde não é nosso, né? O mundo já é do maligno, né? Nosso papel aqui é conquistar cada vez mais pessoas para Deus, né? Mostrar o verdadeiro caminho, né? Ser luz aonde tem escuridão, né? Ser sal, né? Aonde precisa de sal, né? Dar realmente o gosto, né? Quantas pessoas aí estão com a vida amarga, estão com a vida distorcida, insatisfeitas, né? Não conseguem ser tristes, gratas, né? Que a gente tem que ser salvo realmente para dar sabor à vida dessas pessoas. Esse é o nosso destino aqui nessa terra. Então eu sou grato a Deus por tudo que a gente está passando e vai passar, né? Mas passar com Ele, né? Mas passar com Ele e os novos projetos. Exato. Só, né, né, a gente perdeu todo o nosso dinheiro, mas a gente conquistou nossa família de volta. Qual que é mais importante? Né? É o dinheiro. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Né? Deus teve que tirar o nosso dinheiro para com nós foi assim, né? Comigo e a Patrícia foi assim. Vou ter que dar um chacoalhão. Neles para eles voltar com a família. E a gente entendeu isso bem claramente. Então E o ensinamento que ficou para as filhas, né? Sim. O legado que vocês estão deixando, a próxima geração, os netos. E coisa mais linda de vocês estarem juntos esse tempo todo, mais de 30 anos. Então isso não tem preço.
E com Deus, né? Com Deus não tem como dar errado. Eu acho que assim, o índice de casais que separam por conta de crise financeira é altíssimo, sim, né? E realmente passar por um processo desse sem Deus, eu acredito que não tenha como, porque é muito dolorido, é sofrido. Eu falo assim, nos testemunhos que a gente dá nas igrejas, né, nas células, que quando eu tô lá lavando louça, é o momento que eu mais estou conectada com Deus. Não é quando eu estava vivendo aquela vida lá de loja em loja, né, de comprando e vivendo de qualquer jeito, viajando para lá e para cá, mas é quando eu tô lá lavando a louça, quando eu tô lá colocando uma roupa para lavar, quando eu tô arrumando uma cama, é o momento que eu tô lá em oração, é o momento que eu tô recebendo de Deus e Deus está falando comigo nesses momentos. Então, às vezes parece que a gente está numa caverna, né, mas é um tempo que Deus separou para nós nos conectar de novo. Agora sim, nós estamos acabando e eu quero que vocês deixem uma mensagem. Sua câmera é essa, da Patrícia é essa. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem do coração de vocês, seja para os jovens que estão começando no futebol, sejam para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou para as que conhecem e acabaram sendo como o filho pródigo, né? Pode deixar uma mensagem do coração de vocês para todo mundo que vai assistir esse episódio. A mensagem é que tempos difíceis a gente vai passar. Só que, né, o deserto é passageiro. Só que é muito melhor passar, né, no lado de Deus, né, do lado do Pai, te orientando, né, te dando a mão, do que passar sozinho. Então confia no propósito. Foco no alvo. Né? Foco no alvo. Não desista. Não desista. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas o melhor está por vir. Amém. Parabéns. Parabéns. Foi uma honra te receber aqui. Parabéns pela sua história. Parabéns pela coragem. Parabéns por ser guerreiro mesmo, de verdade. E parabéns pela linda família. Que Deus grandemente continue te abençoando, abençoando sua família, seus projetos. E volte sempre. A casa é sua, vai ser uma honra. Espero você na imersão à terceira prosperidade. Patrícia, minha linda, deixa seu recado. Bom, primeiro eu quero te falar que eu tô sentindo aqui no meu coração desde ontem, quando você me falou que teu pai estaria aqui, né? E eu fiquei muito tocada, porque a gente vai deixando as coisas para amanhã, né? E eu nunca levei meu pai para ver um jogo do Leandro. E acabou que não deu tempo, sabe? E eu fiquei muito emocionada pelo fato de saber que ele estaria aqui com você, dele ter esse privilégio de acompanhar esse trabalho lindo que você faz, esse propósito lindo que Deus colocou na tua vida, né? De resgatar pessoas. E então a mensagem que eu quero dizer é que a gente não precisa ficar preso no medo, né? A gente pode sim buscar ajuda. Deus coloca pessoas no nosso caminho para que elas andem com a gente, para que quando a gente tropece e cai, ela pega a gente pelo braço, levanta e vamos embora. Ela te faz ver aquele potencial que você não vê mais, ela te faz voltar a sonhar. E a Lilian tem feito isso comigo. E eu acho que a minha mensagem é realmente essa: não fique sozinho, busque alguém para andar com você. Ah, que linda, que linda, obrigada, uma honra receber você aqui mais uma vez, tá bom? E você tá levando os livros para suas meninas e eu quero você na comunidade Mulher de Coragem. Me chama lá que eu tô te dando um presente para você fazer parte com a gente. Que delícia, tá, obrigada. E você que está assistindo a gente, tenho certeza que você foi encorajado e que você precisa ver esse episódio mais uma vez, para você olhar aí para a sua vida, olhar os desertos que você já passou ou pode estar passando nesse momento e saber que Deus é maior do que tudo e do que todos. E que se foi possível para a Patrícia, para o Leandro, é possível para você também. Você pode realizar seus sonhos, mas que você possa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, porque tudo vai bem para você. Então se inscreva no canal,
se inscreva e siga também o perfil do Instagram, @castdecoragem. Curta e compartilhe esse episódio para abençoar mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e os seus projetos. E eu te vejo do lado de cá.